Imagina só, você está em casa em mais um dia normal quando de repente houve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que o separa de uma viagem literária incrível. Um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente aquele livro. O Xirink. Então, você o rasga. Bem-vindos ao Sem Xirink, o novo podcast da Intrínseca. Um espaço para conversarmos sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Sem Xirink, o novo podcast da Intrínseca. Eu sou o Naoto, trabalho no marketing e também sou o apresentador deste episódio. Ao meu lado hoje eu tenho a Tayla. Oi gente, eu sou a Tayla, eu trabalho no marketing e trabalhei no livro de Líbero. Como a Tayla já adiantou, nesse episódio nós vamos falar sobre o livro de Líbero, o que nos leva ao nosso outro convidado, que é ninguém mais, ninguém menos que Alfredo Nugent Setúbal, o autor dessa história. Olá, eu sou o Alfredo, autor do livro de Líbero. Prazer estar aqui com vocês. Alfredo, você pode falar um pouquinho sobre você e de como surgiu a ideia do livro de Líbero? Claro, posso sim. Bom, eu sou formado em cinema, apesar de não trabalhar com isso, e depois fiz pós-graduação em escrita criativa, que foi onde eu comecei a escrever o livro de Líbero como projeto de conclusão de curso. Mas, na verdade, essa ideia já me acompanhava há muitos anos. Começou como um conto que eu escrevi, acho que em 2008 ou em 2009, logo depois que eu li pela primeira vez os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que me deu essa ideia dessa questão do livro da vida, né? Acho que por toda a questão do realismo fantástico e afins. E aí eu escrevi esse conto, gostei muito dessa história, mas acabei deixando ela na gaveta, e aí quando eu fui para a pós-graduação de escrita criativa, eu resolvi retomar essa história, que acabou virando aí o livro de Líbero. E sobre o que é o livro de Líbero? O livro de Líbero, conta a história desse menino, Líbero, de 11 anos. Ele mora nessa cidade super pacata do interior, chamada Pausado, onde nada acontece, onde nada novo chega. E num certo dia ele acorda e ele descobre que chegou um circo na cidade. E ele fica super empolgado, o pai dele já conseguiu ingressos para eles irem ao circo. E ele passa o dia inteiro nessa expectativa de ir até o circo, e quando ele finalmente vai, acontece uma coisa super inesperada na vida dele, que é, ele encontra um homem que oferece para ele o livro da vida dele, um livro que conta tanto o passado quanto o futuro, e ele já nessa idade, 11 anos, vai precisar decidir se ele quer ou se ele não quer descobrir o que vai acontecer na vida dele. Para quem não sabe, o livro de Líbero foi enviado em março de 2020 no Intrínsecos, o nosso clube do livro, mas já está disponível nas principais livrarias e lojas virtuais, em edição física e e-book. Se você está ouvindo esse episódio e ainda não faz parte do nosso clube, eu te convido a conhecer o Intrínsecos em intrínsecos.com.br. Naoto, você pode falar para o nosso ouvinte o que ele vai encontrar no Intrínsecos? No Intrínsecos a gente envia todos os meses uma caixa surpresa, sempre com livro inédito no Brasil, em uma edição especial, com capa dura, fitilho, a capa é colorida e lisa. Além disso tudo, ainda tem um marcador e um postal colecionável, que apresenta a arte de capa do livro em primeira mão. E também um brinde relacionado à história ou ao universo literário. O brinde da caixa em que foi o livro de Líbero foi uma versão do próprio livro, com as páginas em branco, para que cada leitor pudesse escrever a sua própria história. Além de tudo isso, ainda tem minha parte favorita, que é a revista Intrínsecos, onde você encontra artigos, ilustrações e entrevistas sobre o autor e a história. E, Naoto, o que a gente vai falar nesse episódio? Nesse episódio, a gente vai discutir sobre qual a importância de Pausado na trama e por que nunca é dito a época em que se passa essa história. Por que o circo é sempre um lugar tão interessante para narrativas fantásticas? Rubio parece ser o único que entende Líbero. O que une esses dois personagens? E como é contar uma história sem a voz de seu protagonista? E um último aviso. Esse episódio tem muitos spoilers. Se você ainda não leu o livro de Líbero, a gente recomenda que você faça isso antes de ouvir esse episódio, porque vamos falar sobre o começo, o meio e principalmente sobre o fim dessa história. Então, se você ainda não leu e não quer estragar a experiência, pausa o episódio, lê o livro, a gente vai estar aqui te esperando, tá bem? Alfredo, para começar, eu queria falar que eu gosto muito como você descreve a talvez menor cidade do mundo. Pausado se tornou um dos personagens mais queridos do livro de Líbero para mim. E você já falou em outras entrevistas que você se inspirou em cidades que você visitou para escrever Pausado. Como surgiu a ideia dessa cidade? E por que você decidiu tornar ela tão importante para a história? Boa pergunta. Eu gosto muito de Pausado. Realmente acho que um personagem que eu não esperava criar e acabei criando. Quando eu comecei a escrever o livro,
a cidade nem tinha nome, assim, eu cheguei a escrever alguns capítulos com a cidade sem nome, e depois de um tempo eu comecei a perceber que esse cenário, na verdade, era mais do cenário, né? Era parte realmente da história, parte ali da vida desses personagens, era um personagem próprio em si. E aí, enfim, dei alguns passos para trás, dei nome para a cidade, e acho que na hora que eu dei nome, eu também comecei a dar cor para ela. E comecei a enxergar ela realmente como uma geografia, como um espaço. E na hora que eu fui fazer isso, eu, acho que é natural, acabei recorrendo a alguns lugares que eu já conhecia. E, bom, eu nasci, morei a vida inteira em São Paulo, cidade enorme, não tem nada a ver com esse cenário de pausado que eu estava falando, que é, como eu descrevo no livro, talvez a menor cidade do mundo. E aí dei esse passo para trás e falei, bom, aonde isso me remete? E me remetia a uma cidade que eu frequentei muito na infância, frequento até hoje, mas não com a mesma frequência, que chama Águas da Prata, fica na fronteira entre São Paulo e Minas Gerais, ali próximo de Poços de Calda. Enfim, acabou me servindo um pouco de inspiração. Quem já leu viu que Pausado tinha pelo menos essas plantações de milho em volta, esses milharais. É uma coisa que tem também em Águas da Prata. É uma cidade que tem muitos doces à base de milho, enfim. Então, também é uma coisa que acabou gerando essa inspiração. Principalmente de lá, que foi um lugar que eu frequentei muito na infância, como eu já disse, assim como o Líbero. Acho que principalmente a parte 1 do livro tem muito essa relação com a infância, né? Então, para mim, foi um caminho muito natural me inspirar nessa cidade, porque eu também conheci e enxerguei ela pelos olhos de uma criança que era eu na idade do Líbero. Então, acho que é um pouco por aí. É uma coisa muito legal que você tá falando agora de infância que eu lembrei, é a questão das mangas, né? De como ele rouba manga pra ficar comendo de tarde. Bem lembrado, porque, inclusive, essa história das mangas também vem de uma coisa da minha infância, que eu ficava pegando e chupando manga no pé em Águas da Prata também. Então vem daí também, bem lembrado, as mangas sagradas. E você falou no começo que, quando você começou a escrever, né, era uma cidade que até não tinha nome. E uma coisa que eu achei muito interessante quando eu li o livro foram os nomes que você escolheu para os lugares, né? Então tem a cidade chamada Pausado, que é uma cidade em formato de relógio, né, com as ruas dispostas parecendo um relógio. Tem a grande metrópole chamada Vindouro, que é onde tem o outro jornal, que o Líbero acaba indo. Isso foi feito, você escolheu isso para reforçar algumas mensagens do texto, como num trechinho que tem mais lá na frente, que você fala do homem que conseguiu parar o tempo em relação à cidade, ou do menino que partiu em busca do futuro, né, com relação a Vindouro, ou foi só uma questão estética mesmo? Não, eu acho que de fato assim, é um livro que eu enxergo que tem um pé na fábula, né, no tom fabular. Então, eu acho que alguns nomes como esses que você citou são quase que nomes metafóricos, realmente. Então, tanto o Pausado quanto o Vindouro com certeza tem essa questão de reforçar e de ter uma conotação metafórica, de reforçar algum significado. O próprio Líbero também tem um pouco isso, né? Tem uma questão sonora com livro e líbero, mas também E liberdade também, né? e liberdade também, era isso que eu ia falar, no italiano, que é a origem do nome, tem muito a ver com liberdade, e é um livro que fala muito sobre isso, né? Livre-arbítrio, destino, enfim. E os próprios pais, o Máximo, que pelo menos no começo do livro é super alegre, falante, para cima, e a mãe, a Dona Norma, que é super rígida, religiosa, enfim, com certeza esses nomes foram construindo também a personalidade desses personagens. Mas eu acho que em outros nomes, nem tanto. Aí são mais questões estéticas. Eu tive uma influência grande de um autor italiano, então, por algum motivo, eu tive essa conexão e acabei pegando nomes de origem italiana. Então, Luca, Marco, enfim, foram nomes que eu fui que acabaram vindo dessa influência italiana, que não tem nada a ver com o livro, eu não imagino o livro se passando na Itália, foi realmente aí só uma questão estética, como você colocou. Você falou dos personagens, da Norma, do Máximo, e eu acho muito interessante como eles, pela descrição deles, que você se apaixona ainda mais pela cidade. Ou é pela descrição da cidade que você se apaixona ainda mais por eles, fica aí uma mão dupla. Mas é um tipo de escrita diferente, você descrever como o dia tá, como o sol bate
na casa e você descrever a cidade pelos personagens. E para mim isso me deixa muito mais envolvida com a história, muito mais apaixonada por tudo aquilo. Eu acho muito bonito. Legal. Na verdade, eu nunca nem tinha pensado por esse lado, acho super legal, até agradeço a reflexão. Realmente faz sentido isso. Eu acho que Pausado também cresceu muito quando uma pessoa que leu o livro muito antes dele ser publicado, falou que a Dona Norma estava muito caricatural e que esse apego dela à cidade podia também ser visto como uma coisa bonita e não só como uma coisa tacanha. E eu achei isso tão interessante, e isso me fez também crescer o olhar para esse cenário em volta dela, né? Por que que a Dona Norma era tão apegada e tão feliz e tão satisfeita, entre aspas, só com Pausado, né? E aí isso me fez também foi um exercício importante para eu olhar para a cidade e descrever ela pelos olhos da Dona Norma. É realmente isso, né? A gente que é rato de cidade, você é de São Paulo, a gente aqui do Rio. É engraçado a gente tentar ver esse amor pelo calmo, pelo pacato. Exatamente, porque quando eu comecei a escrever esses primeiros capítulos que essa pessoa leu, era justamente isso, tinha um olhar talvez um pouco irônico pela Dona Norma, assim, de um olhar justamente isso que você falou, assim, de bicho de apartamento, né, de cidade grande, de olhar e falar, nossa, olha que ingênuo da parte dela ficar satisfeita só com isso, só com essa cidade pequena, tão calma, onde nada acontece. E essa pessoa me fez olhar, dar um passo para trás e olhar isso também como com uma beleza que existe nisso, né? Nesse outro estilo de vida. E eu acho que é uma coisa que é muito próxima a todo mundo, aqui no Brasil pelo menos, porque se você não mora numa cidade do interior, você mora numa cidade grande, você ia para alguma cidade do interior, ou na infância, ou na adolescência, alguma fase da sua vida, de alguma forma recorrente. O meu pai, por exemplo, eu nasci, fui criado aqui no Rio, mas o meu pai é de Pernambuco, e eu ia muito para lá, uma cidadezinha muito pequenininha, perto de Caruaru. Eu ia muito para lá e eu tenho essa lembrança de como era muito diferente os costumes de tudo, de como a vida era diferente, o tempo passava mais devagar, o picolé tinha um gosto diferente do picolé daqui do Rio, né? E de como isso é muito presente na vida de todo mundo. É uma coisa que é muito fácil de se relacionar. Eu trabalhei numa empresa em que tinha uma pessoa que era nordestina e ela estava lá trabalhando como servente. E no horário do almoço, um dia eu vi ele ouvindo. Ele tinha um smartphone, ele estava ouvindo pelo aplicativo o som de pássaro. E a diversão dele. Nossa, que triste. A diversão dele era ficar ouvindo o cantar diferente de cada passarinho lá. E ele ficava mostrando para os outros, tipo, olha, esse passarinho aqui eu já vi, ele canta assim, ele é muito bonito. E é uma daquelas coisas que acontece e você fica o resto da vida inteira pensando nisso, porque é tão longe de tudo que a gente vive aqui, de, sei lá, a gente conhece o canto do pássaro, mas a gente nunca para prestar atenção, a gente não sabe diferenciar uma espécie da outra, né? É verdade. E falando de calmaria, o que move a história de Pausado e do Líbero é justamente quando essa calmaria acaba, quando o circo chega na cidade. E a gente vê que o circo tem dois lados, com a história de Baltazar e a história do Rúbio. Com Baltazar, o circo é um lugar mágico que arruina a vida do Líbero. E com o Rúbio, o circo é um grande vilão, responsável pelos traumas do personagem. E durante a campanha de pistas, nas redes sociais, a gente percebeu que uma grande parte do público ama livros com temática circense. E a gente não faz ideia. Como é que você vê essa força do circo na vida das pessoas? Eu também fiquei surpreso com esse fã-clube das pessoas, que é quase um nicho, né, da literatura de circo. Mas, não, super interessante esse assunto também. O editorial que o Máximo escreve lá no começo da parte 1 sobre o circo, eu escrevi com muito de mim ali também. Eu nunca fui uma pessoa super, super fã de circo, assim, não posso dizer isso. Gostava e tal, mas realmente nunca fui uma pessoa aficionada nisso, nas artes circenses. Mas quando eu comecei a pesquisar para o livro de Líbero, eu comecei a ficar muito interessado e muito empolgado realmente. E aí quando eu escrevi o editorial, que na verdade o Máximo escreve, né, para a Gazeta de Pausado, eu realmente escrevi aquilo de coração, assim, no começo ele diz que é um pequeno milagre, né, para o Líbero, que o circo é um pequeno milagre, e eu acho que é um pouco isso mesmo. Eu acho que é incrível pensar que tem gente que está disposta a arriscar, né, claro que o circo tem N funções, malabaristas e palhaços, etc., mas
Eu sempre penso muito no circo, a primeira imagem que me vem é sempre dos malabaristas que fazem performances arriscadíssimas, e eu sempre acho incrível isso, a pessoa que está disposta a colocar a sua vida em risco por uma coisa que você poderia considerar completamente trivial, mas que traz tanta alegria para quem está assistindo, né? Tanto alegria, espanto, e aí está a beleza do circo, né? Nessa coisa que poderia ser frívola, mas que ao mesmo tempo está repleta de significado. E claro, tem um componente de magia também, né? Acho que circo também tem o mágico, mas isso permeia toda a apresentação, assim, né? Tem toda uma mise-en-scène de luzes e de sombras e de personagens, e isso eu acho que essa teatralidade do circo também atrai as pessoas, mas eu concordo, eu acho que o circo tem essas duas facetas que aparecem no livro, como você descreveu, de mágico e às vezes também como vilão. Acho isso curioso, se você não é uma peculiaridade do livro de Líbero, né? Se você olhar representações de circo, sejam em livros, sejam em filmes, muitos deles tratam do circo como uma coisa misteriosa, mas às vezes também com esse componente quase maligno, né, de um vilão. Eu penso aqui rapidamente, um dos filmes que mais me inspirou, por exemplo, Peixe Grande, do Tim Burton, que tem o circo como uma coisa central ali na narrativa. O circo começa sendo apresentado como uma coisa mágica, é onde os personagens se conhecem e se apaixonam. Mas rapidamente, e aqui dando um pequeno spoiler, também nem é tão relevante para o filme, mas o circo tem uma virada e vira uma coisa, um lugar sombrio, né? O lugar onde o dono do circo meio que passa a fazer o personagem principal a trabalhar ali meio forçadamente. E como esse, eu poderia dar vários exemplos, onde o circo aparece com essa ambiguidade, um lugar mágico e até romântico, e depois como um lugar sombrio e misterioso. Acho que faz parte um pouco desse imaginário, e acho que é justamente essa polaridade que atrai as pessoas, talvez. Ele é mágico para o público, e parece que se você arranhar a superfície, você descobre 1 milhão de pequenos segredos sombrios. Acho que é exatamente isso, é muito bem colocado, acho que é exatamente isso. Lembrei agora também do Tim Burton mais recente, obviamente a versão anterior não é dele, mas do Dumbo, né, que teve o remake da Disney mais recente. Também aparece aí o circo quando você vai para o backstage, né, como uma coisa já mais sombria, água para elefantes, e, enfim, por aí vai, tem vários exemplos possíveis. Tem aquele filme também do Heath Ledger, né? Acho que ele estava gravando quando ele morreu, que é o Dr. Parnassus. Ah, é verdade, é verdade. Mundo Imaginário, Dr. Parnassus, alguma coisa do tipo. Eu lembro que eu fiquei um pouco traumatizado vendo esse filme. Eu não sei se eu cheguei a ver esse filme inteiro, mas eu vi pelo menos o trailer, e é verdade, tem sim. E na história você fala que a gente não sabe exatamente em que ano se passa o livro de Líbero, mas a gente sabe que se passa em algum momento entre o fim da Era de Ouro do Circo e o começo do surgimento do cinema, quando as estrelas de cinema ficam no auge. Se o livro de Líbero, aí chega aí um desafio para você, se o livro de Líbero se passasse nos dias de hoje, você acha que o circo seria ocupado por alguma outra mídia, como cinema ou televisão, ou algum outro entretenimento de massa? Boa pergunta. Até por isso que a gente estava falando agora há pouco, eu acho que não. Eu acho que o circo, né, é uma arte milenar, e ele até hoje permanece aí. Então eu gostaria de acreditar que, por mais que o circo venha perdendo espaço aí frente às outras mídias e entretenimentos, eu gostaria de acreditar que essa história continuaria se passando nesse ambiente, justamente por isso que a gente estava falando agora há pouco. Eu acho que ele tem características muito únicas em relação a outros espaços de entretenimento. Mesmo o cinema, talvez o cinema realmente chegue perto, mas o circo é ao vivo, né? Então talvez ele fique mais próximo do teatro do que do cinema. Mas eu acho divertida essa discussão da época. Eu acho que o próprio Líbero, né? Se você, na verdade, não precisa nem tirar o circo, o elemento do circo, você tira do tempo, você tira de uma cidade pequena, ele já perde um pouco de sentido, assim. Se o Líbero fosse o jovem numa cidade grande,
nos dias de hoje, com tecnologia, com tudo que acontece, eu acho que ele ia querer spoiler do futuro dele, né? É verdade, boa provocação. Eu acho que sim, né? A gente anda muito ansioso com tudo. Até escrevi um pouco isso lá no blog da Intrínseca. Acho que eu mesmo, que sempre disse que não leria o livro da minha vida, começo a me perguntar, será que eu não leria mesmo, né? Com todas essas incertezas, essa pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer, será que eu não daria uma folheadinha? Eu acho que a provocação é válida, e acho que essa geração mais jovem. Acho que todo mundo está ansioso, né? Mas enfim, acho que realmente é uma provocação válida. Mas falando sobre isso que a gente estava falando antes da época, foi curioso, porque várias pessoas que leram o livro no Intrínsecos perguntaram isso. Ah, mas quando se passa? O livro dá alguns indícios, né? Ali de o automóvel é uma coisa ainda super nova, né? Que pouca gente viu. A máquina fotográfica também é uma coisa ainda vista com um pouco de desconfiança. Eu mesmo nunca precisei uma data, mas eu trabalhava assim, sem nenhum rigor histórico ou de pesquisa, porque eu nunca fiz isso sobre essa pesquisa, mas eu trabalhava na minha cabeça com algo ali em torno no fim do século XIX, começo do século XX. Então, talvez a parte 1 do livro no fim do século XIX e a parte 2 no começo do século XX, alguma coisa assim. Mas realmente sem nenhum rigor, assim, eu não fiz grandes pesquisas. O que eu mais pesquisei, para realmente, só para não cometer nenhuma gafe muito grande, foi a parte do jornal ali da Gazeta de Pausado, que eu pesquisei um mínimo sobre como era o funcionamento de um jornal, de uma prensa de tipos móveis. Isso eu dei uma certa pesquisada, só realmente para não cometer nenhum erro crasso. Mas mesmo isso também sem nenhum grande rigor temporal. Assim. E é até uma coisa que tem alguns estudos sobre isso. A Marina, que trabalha com a gente no marketing, se eu não me engano, o trabalho de conclusão de curso dela é sobre isso também. De como as histórias hoje, muito movido pela Netflix, tem essa coisa de serem histórias que são propositalmente colocadas de uma forma que você não identifique o período histórico certo onde elas estão se passando. Então, é uma história que tem celular, mas os jovens não ficam muito no celular, mas tem um visual também oitentista, mas o cenário parece sair da década de 70, e tem uma coisa dos anos 90 ali também da roupa. Então, uma coisa, eu acho que é um movimento muito atual também da literatura, enfim, do cinema, da TV, de fazer esse movimento de tentar deslocar um pouco temporalmente e deixar nessa coisa mais de história fantástica mesmo. Total. Isso é uma coisa que me interessa muito. Eu pesquiso e vejo bastante séries e filmes que trabalham isso. Tem um termo que eu nem sei se é exato, mas pelo menos para mim ele ressoa, que é o retrofuturismo. Acho interessante isso. Mas enfim, eu acho super interessante realmente isso. Essas séries que misturam tempos e acabam não falando exatamente o tempo em que se passam, ou mesmo, né, no caso do livro de Líbero, falo que é pausado, mas aonde fica pausado, né? Não tem uma precisão geográfica nem temporal. Eu uso isso pessoalmente, não estou falando que isso é usado sempre por isso, mas eu uso porque eu acho que traz esse tom fabular que eu estava dizendo antes. Eu acho que a fábula tem um pouco isso, né, de você não saber o tempo e o espaço onde está inserido. E acho que para essa história isso funcionava bem, mas esses exemplos que você deu aí de Netflix e outras coisas, acho que também acabam acontecendo e é bem interessante. E um dos meus diretores favoritos, agora pensando, acho que também trabalha bastante isso, que é o Wes Anderson. Os filmes dele se passam atualmente, vários, mas ao mesmo tempo não se passam, né? Tem uma mistura, assim como você disse, anos 70, anos 80, assim, umas coisas realmente que vão se sobrepondo e geram essa mistura interessante e pouco óbvia. O próprio Bacurau, né, que fez bastante sucesso por aqui, também usa muito disso. É verdade. No começo ali, quando você fica na dúvida se é uma história do passado, porque é muito no interior, e aí tem toda a questão lá do disco voador também, e aí quando você começa a desconfiar de alguma coisa, ele começa a apresentar mais elementos que colocam agora. Eu acho que é um exercício pro leitor também, você tentar preencher essas lacunas, preencher ou não preencher, né, dependendo do leitor, que eu, por exemplo, sou uma grande fã de finais abertos. Eu gosto muito de imaginar o que poderia ter acontecido, mas sabendo que não importa. É isso, eu gosto de imaginar onde seria pausado e lembrar das cidades em que eu visitei e como elas parecem que pausaram, como elas poderiam ser, por exemplo, em Minas Gerais ou no Espírito Santo, mas eu sei que não importa. Eu sei que pra mim, pra minha experiência na história,
ela pode ser até na Islândia. A gente falou de Bacurau e tem essa coisa de forasteiros chegando em cidade, pessoas diferentes. E aí, aproveitando, fazendo esse link, um dos personagens que eu mais gosto no livro é, sem dúvida nenhuma, o Rúbio. Ele é, aparentemente, o único morador de Pausado, que não cresceu por lá, né? Ele tem ascendência cigana. E ele é uma figura muito curiosa para mim, pelo menos, por esse passado desconhecido dele ali na primeira metade do livro, né, que você não sabe de onde ele veio, sabe que ele é de fora, só sabe que ele usa um chapéu lá, né, um chapéu palheta, e ele é desligado e ele é o forasteiro, né, é o outsider dessa história. E é muito legal também como ele funciona como antagonista do Líbero de uma forma, como é que eu posso dizer, uma forma amigável, né, porque eu tava conversando até com a Tayla antes de a gente começar a gravar, ele e o Líbero têm a mesma força e o mesmo direcionamento, mas eles estão em sentidos opostos. Eu vejo muito o Rúbio, na primeira metade, como um mentor, como a Tayla falou, a única pessoa que entende o Líbero ali naquela cidade, mas também um cara que está de fora e que ele entende o sentimento do garoto e que ele quer orientar para que o garoto cresça no caminho certo, né, de uma forma com que ele consiga aproveitar tudo. E na segunda metade, quando o Líbero volta já adulto e o Rúbio já está mais velho, ele funciona também como um pai, de cuidar do Líbero e também de tentar reorientar essa pessoa. Até notei aqui uma parte que fala que eles eram mais semelhantes do que gostariam de admitir. Eram dois homens fugindo de seus passados, afogados pela correnteza do tempo, desesperados para se agarrar a algo que fizesse sentido. Como você, Alfredo, que de alguma forma é o pai desses dois personagens, enxerga a relação deles durante essa narrativa toda? Eu acho que a sua descrição é perfeita. Eu acho que na primeira parte, de fato, ele tem essa figura mais de amigo barra mentor, e na segunda fase de pai barra... Acho que a palavra é isso mesmo, quase um antagonista. Mas pensando aqui agora, enquanto você falava, eu acho que eles têm trajetórias muito parecidas, e o que eu diria é que o Líbero está algumas casas atrás. No fundo é isso. Talvez enquanto o Líbero está indo, o Rúbio já foi e já voltou. Então, eu enxergo que eles passaram por experiências diferentes, mas com significados muito parecidos, e que o Rúbio já consegue vislumbrar com mais distanciamento o que está acontecendo com o Líbero naquele momento. E por isso que eu acho que eu gosto de acreditar que, do mesmo jeito que o Rúbio passou por todos os traumas e acabou encontrando uma Pausado para ele, um lugar de onde ele nunca mais quis sair, onde ele encontrou significado. Eu gosto de acreditar que o Líbero, na hora que sai de Pausado e o livro termina, eu gosto de acreditar que ele está indo em busca da Pausado dele. Do mesmo jeito que o Rúbio encontrou um lugar no mundo, o livro termina com o Líbero procurando esse lugar e talvez encontrando, né? Como a Tayla disse, um final em aberto, que eu também gosto. Mas eu pessoalmente gosto de acreditar isso, que o livro termina com uma nota de esperança, com uma nota de um recomeço. Apesar do Líbero já ter 40 anos, com essa esperança de que não é tarde ainda para recomeçar, ele pode sair pelo mundo com o palheta do Rúbio e se descobrir uma nova pessoa num novo lugar. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que eles são muito parecidos, só que em momentos diferentes, em fases desincronizadas. E ele acaba herdando esse legado do Rúbio, né, quando ele pega o chapéu. Exatamente, eu acho que é bem simbólico ali esse final, né? Ele pega algo e deixa algo. Ele pega o chapéu e deixa o livro e as fotografias para o Rúbio. Então, eu acho que tem uma coisa de iguais, né? De alguém que também se enxerga como igual. Ele passa a parte 1, como você disse, nesse lugar, primeiro com uma diferença de idade, né? Uma criança e um adulto, mas nesse lugar de amigo barra mentor. E na segunda parte tem uma fragilidade do Líbero quando ele volta, que faz com que o Rúbio assuma esse lugar de pai. E acho que no fim também, acho que gera um pouco esse lugar de iguais, finalmente, né? De pessoas que se identificam nas suas dores, nos seus traumas, e o Líbero finalmente com a maturidade de enxergar não mais como
mentorado, não mais como filho, e sim como iguais. Por isso também que eu acho que o livro acaba, na minha opinião, com essa nota de esperança, porque eu acho que ele, ao pegar algo e deixar algo, ele está falando, olha, somos iguais, eu finalmente entendi e estou saindo daqui para recomeçar minha vida assim como você fez e acabou chegando aqui em Pausado. Aproveitando que a gente está falando, então, sobre essa segunda parte, uma coisa interessante que eu reparei enquanto eu relia é que, apesar de se chamar o livro de Líbero e ter o foco na história do menino, essa história nunca é contada por ele, né? Isso fica muito forte quando, no final, ele escreve, entre aspas, o livro da sua vida com um trecho de outros livros. Ele nunca parte de um original, ele nunca escreve de verdade, ele sempre vai recortando outras histórias e juntando tudo. A impressão que eu tenho é que o Líbero nunca encontrou essa voz, né? Ele nunca teve voz na própria história, mesmo quando ele disse não lá na tenda do Baltazar. Essa falta de voz do protagonista era proposital, para gerar um distanciamento e a gente nunca saber o que se passa na cabeça do garoto? Sim, foi super proposital. Eu acho que justamente por ser um livro que fala sobre livre-arbítrio e destino e tomar as decisões da própria vida, percebi que não fazia sentido, na minha opinião, pelo menos, dar a voz, né, dar a caneta para o Líbero escrever a própria vida. Então, eu até cheguei a cogitar que a parte 2 fosse narrada pelo Líbero, mas quando eu cheguei no momento de escrever a parte 2, realmente pensei toda essa reflexão que a gente está falando agora e falei, não faz sentido. Ele é uma pessoa que justamente não teve voz sobre a própria vida, não conseguiu tomar as decisões por conta própria, sempre foi influenciado ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelo Rúbio, e sempre ficou ali em cima do muro, e eu não achei que fazia sentido entregar a narração para ele. Achei que fazia mais sentido continuar com esse distanciamento e acho que acabou dando super certo, inclusive porque acho que acabou gerando uma solução muito feliz que foi entregar a narração da parte 2 para o Rúbio. Acho que fez com que o personagem crescesse muito, o personagem do Rúbio. Então, assim, com certeza foi bastante proposital. E eu só acho que eu faria só um adendo aí à sua descrição. Eu acho que, de fato, ele, ali naquele afã de construir a biblioteca de vidas, ele acaba escrevendo a história dele a partir de outros livros, mas o passado, o que foi. E aí eu gosto de pensar que ele levou o diário que ele ganhou na festa de aniversário de 18 anos dele, que parecia o livro vermelho, o livro da vida, mas não era, né? Era só uma ilusão, que ele levou esse diário em branco para aí sim escrever, a partir daquele momento, a vida dele com as próprias mãos, tomando as decisões conscientemente. Então, de novo, mais um motivo do porquê eu acho o final, assim, agridoce, mas ao mesmo tempo esperançoso, porque eu acho que ele dá indícios de que o Líbero superou ou pelo menos está superando esses traumas e está disposto a recomeçar a vida e tomando decisões por conta própria e quem sabe escrevendo aí nesse diário o verdadeiro livro de Líbero. E já que a gente está falando sobre o final, é interessante a gente falar dessa biblioteca de vidas que é uma imagem muito bonita, essa mistura dos livros, do jornal do pai, das fotografias do Líbero. De onde veio essa ideia desse local, desse local sagrado, e como o local ajudou a libertar o Líbero? Deixa eu pensar. Eu tinha muita clareza no livro sobre o começo e sobre o final. Então eu tinha muita clareza sobre o Líbero, sobre quem era o Líbero, sobre a história do circo e do livro da vida e de onde eu ia chegar, que era essa biblioteca. O meio do livro eu fui realmente descobrindo enquanto eu escrevia, mas eu tinha muita clareza sobre essa história da biblioteca de vidas. E de onde veio, eu acho que tem uma influência aí nesse autor italiano que eu já citei antes, que é o Alessandro Barico, um autor que eu li todos os livros e realmente teve uma influência marcante. E um dos livros dele tem um personagem que constrói uma pista de corrida. E é uma pista de corrida no meio do nada, assim, num descampado. E essa pista de corrida, a cada curva que ele constrói, ele fala que são curvas que remetem a pessoas ou coisas que aconteceram na vida dele. Então eu lembro que tem uma das curvas que é o traçado de um nariz de uma pessoa que ele gostava. E essa pista de corrida, ele fala lá, não era uma pista de corrida para levar a lugar nenhum, era uma pista de corrida simplesmente para ser vivida, para ele
passar por ela, e é exatamente isso. Quando o personagem acaba de construir essa pista, ele dá uma volta nela com o carro e ele vai embora e nunca mais volta para essa pista. E essa imagem ficou muito forte na minha cabeça. Então é mais do que uma cópia, eu diria que é uma homenagem realmente a esse autor que eu gosto tanto, essa biblioteca de vidas, porque justamente não era uma biblioteca para ser lida, era uma biblioteca para ser vivida. Então ele faz a biblioteca e quando ela está pronta ele simplesmente vai embora, porque ele já tinha captado e capturado dessa biblioteca tudo que ele precisava, se abastecido dela para recomeçar a vida dele com toda essa matéria-prima de livros, histórias e de vidas, tanto dos livros, quanto das fotografias, quanto dos jornais, quanto daquele espaço, porque acho que tem mais do que tudo isso, também tem o espaço, né, a igreja, que era o lugar onde a mãe dele passou tanto tempo enquanto viva, ali a Dona Norma como braço direito do Padre Henrico. E eu acho que esse lugar é quase um lugar de expiação, né? De expiar todas as culpas dele, expurgar as culpas, e acho que ele consegue ali materializar num espaço, na fisicalidade do espaço, todas as contradições dele, né? Do pai, da mãe, da ficção e da realidade, da fotografia, da literatura. Então, acho que era por ter clareza de todas essas dualidades que estavam batalhando dentro do personagem que eu tive sempre essa certeza que a história terminava ali. Eu sempre dirigia a narrativa para chegar nesse lugar. Eu acho essa cena linda, essa imagem dessa igreja com livros e jornais na parede. Estava falando com o Naoto mais cedo que você realmente vê ele juntando todos os cacos dele. Você consegue ver o pai dele falando sobre essa mistura de realidade e ficção, como elas nunca devem se misturar, e você vê o livro misturando aquilo. E você vê o livro fazendo uma homenagem à mãe, fazendo uma homenagem ao pai. É como se estivesse se perdoando o pai, perdoando quem quer que fosse ali para conseguir seguir em frente. É exatamente isso. Acho que essa imagem dos cacos é muito, muito precisa, até mais precisa do que a que eu falei. Acho que é bem isso mesmo, é juntar os cacos e tentar fazer disso uma cicatriz que faça sentido, né? Inclusive, essa cena também, esse final, principalmente nessa cena da igreja, é mais uma referência cinematográfica, né? Eu estudei cinema na faculdade, me lembra também muito, tem uma homenagem um pouco também ao final do Cinema Paradiso, não sei se vocês já viram, mas aquela cena dos beijos, a montagem de todos os beijos que tinham sido cortados e censurados, e acho que tem um pouco a ver isso também, esses cacos rejuntados, assim, acho que tem um pouco disso mesmo. Bom, olhando em retrospecto, a gente vê que o Líbero, enquanto personagem, ele teve 5 grandes momentos, né? 5 personalidades muito diferentes no livro todo. Ele começa como um menino cheio de vida, depois que ele diz um não pro Baltazar, ele se torna uma criança depressiva. Depois a gente entende que ele viveu como um adulto arrependido, que ele ficou mais de 20 anos longe de tudo que ele conhecia. Tem o idoso, quando, né, o Líbero volta mais velho, não necessariamente idoso, mas mais velho, quando ele volta com esse projeto da Biblioteca de Vidas. E finalmente o Líbero das últimas páginas ali, ou da última página, que é o Líbero que se liberta, né, do seu passado. Como é que foi para você escrever cada uma dessas fases e acompanhar essa transformação e essa transição do personagem? Assim, foi desafiador num certo sentido. Eu acho que algumas foram mais fáceis do que outras. Assim, a parte 1, né, que é praticamente toda ali antes do não, né, porque termina no não, então dele como esse menino cheio de vida, acho que foi a parte mais fácil e mais gostosa, porque eu realmente trabalhava muito com lembranças minhas e coisas. Eu também sempre gostei muito de ler, então eu conseguia pegar material das lembranças, das memórias. Depois que ele diz o não, e como você disse, ele fica essa criança amargurada, mesmo na adolescência, foi um pouco mais difícil, mas acho que também eu ainda, principalmente ali pela questão da pré-adolescência, adolescência, acho que sempre é uma fase conturbada na vida de qualquer pessoa, então também consegui ali destrinchar um pouco de tentar capturar isso de experiências próprias, óbvio, nada a ver com o que ele viveu, mas tirando isso ali de lembranças minhas. As outras fases foram realmente mais desafiadoras. O período que ele vive arrependido, né, como você disse, ali por acho que aproximadamente 20 anos, procurando o livro da vida dele, enfim,
Eu até cheguei a escrever trechos disso que acabaram não entrando no livro e a gente até enviou, né, para os assinantes do Intrínsecos como material complementar. Inclusive fica a dica aqui, tá, no blog Intrínseco, se alguém quiser ler. Isso ainda está lá. Então, essa parte eu diria que foi bem difícil, assim, porque era realmente um personagem muito amargurado e muito sofrido e mais velho. Eu tive dificuldade de escrever isso, e acho que até por ter tido essa dificuldade, acho que eu acabei cortando. Talvez eu não tenha sentido a mesma realidade, a mesma verdade nele do que no restante. Mas aí, quando ele volta, né, para Pausado, ele ainda está nessa fase. Então, ali eu acho que, talvez por ter voltado para a geografia que eu já conhecia e na interação com o Rúbio, eu manejei, acho que melhor. As últimas duas fases, acho que, de novo, eu já, como eu disse, eu já sabia onde o livro terminava, eu sempre enxerguei esse arco do personagem, voltando para Pausado, destruindo essa biblioteca e, de alguma maneira, ressignificando tudo que ele tinha vivido. Então, eu já estava com isso muito dentro de mim e com muita vontade de acabar o livro, assim, não de acabar o livro, mas de libertar o personagem. Então, eu escrevi com muita vontade, com muita alegria essas fases dele projetando essa biblioteca e fazendo as pazes com o próprio passado. Eu diria que a fase mais desafiadora foi essa dele adulto, arrependido, procurando o próprio livro, mas não diria que nenhuma delas foi sofrida, assim, realmente é um personagem que eu tenho muito carinho, que eu escrevi com muita alegria, e acho que, como eu disse, eu terminei o livro na hora que eu achava que eu precisava terminar, ali com ele saindo de Pausado, porque eu realmente achava que era um livro que eu enxerguei isso num determinado ponto, era um livro que se passava em Pausado, não dava para sair em nenhum momento. Eu cheguei a escrever cenas que se passavam fora e eu não gostei, assim, eu achava que saía do tom da história. Acho que eu gostava dessa reclusão, de não saber o que existe para fora de Pausado, quase como se fosse um domo, né? Uma coisa que você não sabe o que tem para fora, quase um show de Truman, assim. E aí eu achava que então a história tinha que acabar ali, mas mesmo acabando ali, mesmo sem saber o que acontece dali para frente, como a gente já veio conversando aqui ao longo do podcast, do episódio, eu acho que tem sim indícios, pelo menos eu gosto de enxergar isso, que nos revelam que o Líbero conseguiu completar esse arco, conseguiu se libertar de algumas amarras e conseguiu dar esse passo adiante e, quem sabe, recomeçar a vida dele. Então, até por eu ter todo esse carinho pelo personagem, eu tenho sim muitas esperanças com o que acontece com ele após sair de Pausado. Afinal, você é o pai dele. Tá? Não, o pai é o máximo, por favor. Eu não chego aos pés do máximo. Como diria o Rúbio, o senhor é o máximo, senhor máximo. Então, eu não chego aos pés, mas eu tenho um carinho grande por ele. Bom, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre as nuances e o desenvolvimento de O Livro de Líbero nesse episódio, que teve o nosso primeiro convidado, o autor, e onde a gente pode tirar nossas dúvidas e falar diretamente com o criador desse mundo fantástico, né, e desses personagens. Alfredo, muito obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade em gravar esse episódio. Você quer se despedir, deixar algum recado para os leitores? Imagina, obrigado vocês, foi um prazer. Obrigado vocês aí pela leitura super cuidadosa e profunda aí do livro. Fiquei super feliz com as perguntas, adorei responder todas e espero que os leitores tenham gostado também. A Intrínseca me convidou aí para escrever com alguma frequência aí no blog, então tenho aproveitado esse espaço para complementar aí o conteúdo do livro, não exatamente ficcional, mas enfim, o backstage, como foi escrever, o making of, enfim, algumas coisas que alguns leitores perguntaram e eu tenho aproveitado esse espaço para desenvolver isso. E deixo aqui o convite, além do blog da Intrínseca, quem quiser acompanhar também a minha página no Instagram, é alfredo.n.setúbal. Tenho postado lá algumas coisas sobre o livro e eventuais novidades também de próximos projetos. Quem quiser pode acompanhar por lá. Tá bom? Um abração. Tyler. Adorei participar dessa discussão. Queria agradecer a todos os ouvintes e espero que vocês curtam muito o livro. E se você perdeu alguma das recomendações que rolaram aqui nesse episódio,
nós falamos sobre Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, que é um filme de 2003. Falamos da versão mais recente de Dumbo, que é do Tim Burton. Citamos também Cinema Paradiso, que é um filme de 88, Água para Elefantes, O Mundo Imaginário, do Dr. Parnassus, e o livro que o Alfredo cita é o Seda, do Alessandro Baricco. Se você gosta de livros de circo, no catálogo da Intrínseca temos também O Circo da Noite, lançado em 2012, que está disponível em e-book. E agora um spoiler do próximo episódio, a gente vai falar sobre A Vida Mentirosa dos Adultos, novo livro de Helena Ferrante. É o primeiro livro da autora depois da conclusão da tetralogia napolitana, que fez com que milhões de leitores conhecessem a Ferrante. E nesse novo livro, ela narra a transição da juventude para a vida adulta da Giovanna e constrói um universo muito peculiar da Ferrante, né, que é uma forma ácida de mostrar essa transição, esses pontos chaves da juventude, essa quebra da perfeição da infância. É uma obra muito legal para quem conhece a autora, vai saber mais sobre esses temas que ela já abordou de uma forma ou de outra em outros livros. E para quem nunca leu Helena Ferrante, é uma ótima forma de começar. Então, gente, muito obrigado. Obrigado a vocês que ficaram até aqui. Esse foi o segundo episódio do Senchirin, que nós falamos sobre o livro de Líbero, que saiu primeiro no Intrínsecos, mas já está à venda nas livrarias e lojas online. Se você ainda não conhece nosso clube, é só entrar em intrínsecos.com.br para mais informações. Se você gostou do programa, tem alguma sugestão ou quer conversar sobre o livro de Líbero, é só falar com a gente nas redes sociais. No Facebook é Editora Intrínseca e no Instagram e Twitter é @intrínseca. Espero ver vocês de novo em breve. Um beijo e até a próxima.